Domingo eu enfrento o time que mais apanhou do Galo nesse século. É o time que sofreu mais goleadas, mas antes dele eu tenho o Ceará. Você está dizendo o Flamengo. Flamengo. Mas Sei. antes dele eu tenho o Ceará na Copa do Brasil. E eu vou falar para você, Bel, talvez eu esteja mais preocupado com o Ceará do que com o Flamengo. Eu estou preocupado porque o Galo realmente não esboça a reação. O Galo, quando demonstra qualquer sinalzinho de que vai melhorar, depois a queda é ainda maior do que estava anteriormente. É realmente uma missão difícil para o Barba fazer esse time jogar bola até a pausa para a Copa. E aquilo que eu digo para todo mundo, tradição é maravilhoso você ter a sua história, mas você mantém ganhando dentro das 4 linhas com muito respeito contra o Goiás para começar bem a Copa do Brasil. Semifinalista no ano passado, o Cruzeiro estreia na Copa do Brasil na temporada. O maior campeão do torneio quer começar com o pé direito, mesmo fora de casa. Sim, vai ser um grande jogo. Acho que o Cruzeiro tem que entrar para ganhar todas as competições. O Cruzeiro encara o Goiás amanhã no Serra Dourada. O time goiano já eliminou na competição o Gama, o Fluminense do Piauí e o Maringá. O duelo de volta vai ser no dia 12 de maio, no Gigante da Pampulha. Para o duelo de amanhã, o técnico Arthur Jorge deve poupar alguns titulares. Por outro lado, Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, estão fora do duelo do próximo fim de semana contra o Remo pelo Brasileiro. Por isso, devem estar em campo no confronto da Copa do Brasil. E a nossa exigência diária, aquilo que nós temos enquanto trabalho diário, é exatamente isso. É que cada um de nós se possa exigir e possa buscar a nossa perfeição, que a minha não será igual à sua. Será sempre diferente por várias razões. Mas onde nós temos que procurar isso e tentar diariamente conseguir isso. E depois há um aspecto fundamental que é a inteligência dos jogadores, o compromisso dos jogadores. Porque aquilo que é, e como disse há pouco, no trabalho do mês em que fizemos 6 jogos, certo? 6 jogos, é de facto muito importante que os jogadores possam ser inteligentes e esse dinamismo faz com que hoje aquilo que fizemos, com toda a certeza, para o Goiás pode já não ser suficiente porque vamos ser desafiados de forma diferente. Por isso a necessidade de estrear bem. Trazer para Belo Horizonte um resultado positivo deixa a vida um pouco mais tranquila. Até porque a sequência de jogos até a parada para a Copa do Mundo é pesada. E dependendo do resultado de amanhã, pode até pensar em poupar alguns jogadores na volta. Mesmo que o torcedor fique um pouco com o pé atrás sobre isso. Eu acredito que tem que mesclar. Poupar não dá certo. A gente poupou no Mineiro e nos primeiros jogos, perdemos no primeiro jogo, acho que Pouso Alegre e tal, com o time poupado. O time reserva ele não aguenta jogo. E com a Libertadores capenga, né, igual a gente tá, eu até mesclou contra a Católica e não foi o que a gente queria. Eu acredito que o Goiás tem que mesclar, com 100% reserva eu não sou a favor, não. Concordo não. Acho que a gente tem que ir com a força máxima, sem dúvida nenhuma. Acho que, inclusive, a matéria do Vitinho e a opinião do Vitinho, né, do Vitor Moreira, nosso repórter, eu acho ela mais plausível, inclusive, porque ele fala que poupando no final de semana, não poupando não, né? Porque os jogadores tomaram cartões e estarão desfalcados, o Cruzeiro tem que realmente levar a sério essa competição. É importante você se recuperar, principalmente porque no final de semana você enfrenta o Remo. Não existe jogo fácil. Mas contra o Goiás, sendo sua estreia na Copa do Brasil e fora de casa no Serra Dourada, a gente tem que levar sim a nossa força máxima para começar muito bem, para poder ter um placar mais tranquilo para depois resolver dentro de casa. Há de se levar em destaque que o Goiás tem um dos goleiros que é comentadíssimo no Brasil, que é o Tadeu, que é um baita de um goleiro, além de ter também ali um jogador que passou pelo Cruzeiro e foi muito importante, que é o senhor Pipo Cutédio. Pipo Cutelo ou Pipo Cutédio? Como é que é, Machado? Cutelo, né? Cutelo. Pipo Cutelo. Que aqui no Cruzeiro eu falava com todo mundo, que se fosse gringo, todo mundo ia dar a maior moral. Mas tem que respeitar sempre os adversários, porque a Copa do Brasil é uma das competições mais traiçoeiras que existe. Então a estreia é mega importante, Bebel. Pois é, Fael. Você também tá nessa, só que na quinta-feira, enfrentando o Ceará em casa. E como você mesmo disse, antes de focar no jogo do final de semana, que é contra o Flamengo, desafio, tanto também pelo Campeonato Brasileiro, preocupação maior diante do Ceará. Diante do Ceará. Principalmente porque o Galo tem facilitado demais a vida do adversário. Todo jogo tem uma falhazinha que proporciona o gol para o adversário. Daí é uma estrada longa para você fazer um gol.
Imagina 2 para um ataque que só marcou um gol em 3 de 12 rodadas do Brasileiro. Para um ataque que deu muita dor de cabeça ano passado. Então vamos nesse aquecimento aí, pré-jogo contra o vovô. Hora de superar os erros do passado recente e focar no futuro. Neste caso, no Ceará, próximo adversário do Galo. Ahora tenemos que volver a repetir que mañana es importante, que la Copa Brasil es importante, porque después es fácil jugar contra Flamengo, es fácil el clásico, porque ya la motivación externa está. Pois é, diante do Ceará pela Copa do Brasil, o Atlético tem mais uma chance de melhorar o rendimento, de preferência com vitória, né? Apesar da pressão vivida pelo clube em campo e até nos bastidores, o retrospecto pensando no jogo desta quinta-feira é considerado positivo, principalmente pelo fator casa. Nos últimos 4 jogos disputados na Arena, o Galo soma 4 vitórias. Em 2026, por exemplo, ninguém venceu o Atlético por aqui. O confronto contra a equipe cearense é válido pela 5ª fase do torneio. Após o jogo de ida, os times voltam a se enfrentar em Fortaleza em 3 semanas. A estreia alvinegra na Copa do Brasil está chegando. Mais uma competição na inconsistente temporada do Galo até aqui. Realmente são quase 30 jogos sem perder na Arena MRV na sequência, porém o futebol não tem agradado. Seja no Campeonato Mineiro, no Brasileiro, jogos como o Remo no Campeonato Brasileiro, jogos como Tombense, Atlético em casa, Juventude do Uruguai também, que não agradaram o torcedor. E como eu tenho falado aqui, a sensação de que o Atlético se sabota. O gol do Lianco, o gol do Everson, teve contra o Remo, por exemplo, foi o Lodge, que o Atlético tem criado as maiores adversidades. Eu esperava uma postura muito diferente do Atlético depois da coletiva do Barra, mas principalmente uma escalação diferente, peças diferentes. O atleticano está procurando o norte e a bússola está girando nesse momento que a gente não encontra uma solução. Se é trocar peças, mas uma coisa é certa, aquilo que eu falei ontem, se utilizar as mesmas peças que não deram certo em 2025, que estão aqui desde 2024 e não deram certo, que não demonstram futebol, dificilmente a chave vai virar como mágica para eles e eles vão começar a apresentar um futebol brilhante. Peças como o Cissé, que em algum momento deram uma dor de cabeça, que mostraram para o atleticano, ó, tem alguém com um espírito diferente, alguém que gira o corpo em direção ao ataque, tem alguém com objetividade aqui. O Cauã Soares foi titular no jogo, no outro não é relacionado.